Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Aqui vamos nós para mais uma aula, uma videoaula, né? Videoaula da EBD. Terminei de preparar a minha aula, como sempre, né? Preparadinha aqui, feito os rascunhos e tal. A minha aula presencial. E aí eu aproveito para gravar aqui a pré-aula, videoaula, e eu quero agradecer aí o seu carinho de sempre estar comigo aqui. Bom, é a lição de número 11, que também vai ser presencialmente no dia 11. Então, lição de número 11, que presencialmente será ministrada dia 11 de setembro de 2022. Que o dia 11 também é uma data importante, porque nós também comemoramos o Dia Nacional de Missões. Muito bem. Bom, só para lembrar para você, nós estamos estudando o terceiro trimestre da EBD de 2022. Terceiro trimestre. Já tivemos lições maravilhosas, porque nós estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E aí o subtema, né, geral de todo o trimestre é as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Você está percebendo que a minha voz está bem diferente? Eu fui acometido aí de um resfriado e tal, e na qualidade de locutor, comunicador, eu estou sofrendo um pouquinho, quase que sem voz. Então qualquer dificuldade que você perceber no decorrer da minha aula aí, não ignore, né? Não deixe de me ajudar prestigiando também o meu trabalho e tendo paciência comigo. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos à aula? Bem, a sutileza, já que nós estamos estudando sobre a sutileza, na aula passada nós falamos a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Esta aula nós estamos tratando sobre a sutileza das mídias sociais. Olha que interessante. Vamos falar sobre Facebook, sobre WhatsApp, YouTube, enfim, e outras mídias de repente aí, tá bom? Então vamos lá. O texto áureo, o texto maior para essa nossa meditação está em Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 1. Que de repente você também já memorizou, né? Lá diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática, ela diz o seguinte: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. É interessante essa observação do nosso querido comentarista, pastor José Gonçalves, que ele já coloca aqui na verdade prática essa observação, que as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Quer dizer, embora sabemos do perigo que né, a gente vai tratar aí no conteúdo, mas também tem o seu lado bom, a importância, né? Então precisa saber usar. A denominação que eu faço parte, que é a nossa querida Assembleia de Deus, já em outro momento ela não valorizou um momento de uma tecnologia que chegou no Brasil assim com muita força, que foi o momento do rádio, né? Eu como radialista, claro que não poderia deixar de fazer esse comentário, mas eu sei que a nossa denominação em um dado momento aí não valorizou o trabalho do rádio e também a TV, a televisão, né? Muita gente sabe disso, que teve várias dificuldades com relação à TV e revistas também e outros materiais, outras ferramentas. Lógico que no passar do tempo, no decorrer do tempo, os nossos pastores, nossos mentores, os dirigentes da igreja, né? Eles entenderam que era importante fazer uso dessa ferramenta e graças a Deus hoje nós temos aí os canais, né? Canais de TV,
programações em rádios e aí por diante. Graças a Deus que eu já entrei para trabalhar no rádio. Eu comecei, na verdade, como locutor apresentando o programa evangélico e depois eu me profissionalizei na área. Muito bem, mas vamos ao assunto, a sutileza das mídias sociais. E o nosso texto para a leitura bíblica em classe, né, importante, a gente tem Romanos, capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo de número 3, e depois você tem também, ainda em Romanos, capítulo de número 12, versículo 16 e o versículo 17, que essa leitura é imprescindível ser feita para o desenvolvimento da aula em si. Muito bem. Bom, quero lembrar para você que está me conhecendo agora, então tem vários vídeos meus aí no canal, e eu gravo costumeiramente as videoaulas da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Eu particularmente sou professor da Escola Dominical já há cerca de 22 anos, mais ou menos, tá? Então é uma paixão que eu tenho pela EBD e dou aula presencialmente na Assembleia de Deus, Aliança de Paz, Rua França, 615, bairro Vilarejo, Cabreúva, São Paulo, todos os domingos às 8h30 da manhã. Você é o meu convidado, minha convidada a estudar comigo presencialmente, tá bom? E você que também sempre me acompanha aqui, se você ainda não se inscreveu no meu canal, quero pedir, por favor, que você também se inscreva no meu canal, porque ajuda a me fortalecer aí essa ferramenta na internet, né? Eu gosto de fazer esse trabalho, faço com amor, com carinho, mas eu conto aí também com o seu incentivo, né? Que de repente parece ser tão simples, mas para a gente aqui faz uma diferença muito grande quando alguém se inscreve, ou curte, ou deixa um comentário. Isso é muito legal, tá bom? Então vamos ao assunto? Vamos ao comentário do texto áureo que eu citei para você, o texto áureo que está. Então, para a gente comentar sobre a sutileza das mídias sociais, o nosso texto áureo, texto-chave, está em Romanos 12, 1, e que eu quero convidar você para nós pensarmos um pouquinho. Então, lá em Romanos 12 e 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse nosso texto áureo está inserido, logicamente, no capítulo de número 12, entre os versículos 1 até o 8 de Romanos, né? Da carta de Paulo aos Romanos. E Paulo ensina aqui nesse texto, ele fala, na verdade, sobre a consagração a Deus e a necessidade de humildade e fidelidade no uso dos dons. Se você ler todo o contexto, o texto, né, de Romanos, você vai perceber Paulo tratando com relação a isso, né, a consagração, a santificação e o uso, né, a fidelidade no uso dos dons espirituais. E na Bíblia Pentecostal, você sabe que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, lá tem um comentário no rodapé, e eu vou fazer uso aqui desse comentário. Diz o seguinte: nosso maior desejo deve ser uma vida de santidade e sermos aceitos por Deus. Todos nós, na qualidade de cristão, de crentes, temos esse desejo de ser santos, né, de nos santificar, né, de nos consagrar e ser aceito pelo Senhor, né, que Deus receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Enfim, esse é o desejo de todo crente, isso é verdade. Também essa ideia de consagração, na verdade, santificação, é uma questão aí de se separar para Deus. E nós devemos o quê? Procurar, então, viver para Deus. Ou nós procuramos, há um desejo íntimo, intrínseco, de querer viver para Deus.
Agora, é importante, como disse Paulo, quando ele fala, apresenteis os vossos corpos, então dá uma ideia que ele está chamando a nossa atenção para que a gente possa então obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra e de contrapartida se opor ao pecado, se opor às coisas que não agradam a Deus. Devemos procurar se apegar à justiça de Deus, resistir e repudiar tudo aquilo que for maldade. Então, o que for mal, o que for pecado, isso não comungamos. E contrapartida, essa ideia de se apresentar a Deus, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o contexto vai mostrar para nós que nós também devemos procurar, ser generosos com o próximo, vivendo o segundo mandamento da lei de Deus, que é primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, o contexto aí de Romanos 12, ele também fala sobre essa questão de nós sermos generosos com o próximo, principalmente nessa questão de como tratar, de praticar boas obras, ou seja, procurar imitar a Cristo. O que Jesus faria, nós vamos fazer também de uma vez. Isso é culto, na verdade isso é servir ao Senhor. Para isso eu tenho que procurar imitar o Senhor Jesus, procurar servir ao Senhor Jesus, procurar segui-lo, e andar logicamente na direção do Espírito Santo, porque só quem vai ajudar a gente a fazer todo esse trabalho é a pessoa bendita do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, O Espírito Santo é que nos ajuda. O ser humano em si, o crente em si, sem a ajuda do Espírito Santo, ele não consegue. Então ele precisa andar segundo o Espírito Santo, procurar ser cheio do Espírito Santo, como está em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E com isso nós procuramos o quê? Apresentar a Deus o nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Nosso corpo que não é mais ferramentas para o pecado, Mas ele é templo do Espírito Santo. Essa referência, se você quiser anotar, está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 15 até o 9, trata disso. Bom, na verdade, a partir do capítulo 12 aos Romanos, que é a nossa base aqui de estudo, do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos até o capítulo 16, ou seja, o final da carta, o apóstolo Paulo ele trata sobre a aplicabilidade da doutrina ou dos assuntos doutrinários que ele mesmo colocou na carta do capítulo 1 até o 11. Então eu estou falando aí dentro desse conceito teológico, Todos os teólogos dizem que a carta aos Romanos, se tivesse só ela, por exemplo, já era suficiente para existir o cristianismo. Veja a importância que é a carta aos Romanos. Então ela tem várias temáticas, vários assuntos. Ela fala, por exemplo, da questão do Evangelho, O justo viverá da fé, o Evangelho é a transformação de vida, o homem estava morto no pecado, Mas como por um homem entrou o pecado no mundo, a partir daí todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus, mas através do sangue de Jesus, o Senhor nos resgatou, estávamos mortos, mas agora nós temos uma novidade de vida, o Senhor nos justificou. Então é uma beleza, Você se encontrou com Jesus, a sua vida foi mudada. Eu particularmente fui liberto através de um texto da carta aos Romanos. Eu vivo muito feliz desde que aceitei o Senhor Jesus. Eu vim da cidade de Jaguariaíva, Paraná. Eu vim para Jundiaí, São Paulo, sozinho, sem ninguém. E aqui, em um dado momento, eu me decidi que eu queria servir ao Senhor. Não tinha pai, mãe, ninguém aqui. E eu me decidi. Mas aí teve uns momentos que eu fiquei muito triste. Eu achei que não iria suportar. Porque parece que aquela ideia
de ficar crente, de ser santificado na presença de Deus, principalmente jovem e tal, eu cheguei a imaginar que eu não ia dar conta. E aí não faltou pessoas para desestimular, né? E aí, ainda bem, eu fui conversar com o presbítero da igreja, lembro como fosse hoje, e ele citou exatamente textos que estão em Romanos, aqui, eu nunca mais esqueci. Que eu falei que eu estava meio com dúvida dessa ideia de salvação. Eu aceitei Jesus, estava indo para a igreja e tal, mas salvação é verdade, é fato. E aí ele citou para mim Romanos, capítulo de número 8, verso 1. Lembro que ele disse: se você crê na Bíblia, na palavra de Deus, se você crê, você está seguro. Eu falei: não, eu creio. Ele disse: então, leia lá Romanos, capítulo de número 8, verso 1. Lá está dito assim: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. A partir daquele dia, eu me dediquei no máximo, me dedico o máximo ao Senhor. Sou muito grato, tenho certeza da minha salvação, apesar dos deslizes que eventualmente a gente comete, mas eu sei que o sangue de Jesus Cristo me purifica e o Senhor me justificou. Está lá em Romanos 5:1, né? Veja que riqueza que é essa carta. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus, meu irmão, minha irmã? Você está sentindo paz? Está servindo ao Senhor? Você está justificado. E no capítulo 7 aos Romanos, Paulo também se viu assim, lógico, talvez diferente do que eu me senti, né? Paulo disse: olha, quando eu vejo essas situações, eu não sei mais como que vou ser liberto. Mas ele entendeu que através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, através, sabe, do sacrifício, da morte de Jesus Cristo, a nossa vida, nós conseguimos desfrutar da salvação. E Romanos 8:16, me parece que ali diz, que mostra que o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós não andamos mais segundo a carne. Ou seja, na verdade, o crente não tem mais desejo de andar segundo a carne, de fazer as coisas do mundo. Quando eventualmente ele comete alguns deslizes, como eu disse, mas ele já tem no coração: não era isso que eu queria. Eu não tenho compromisso com o pecado, eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Eu amo ao Senhor. Olha que riqueza, meu irmão, minha irmã. Eu quero até incentivar você, se você ainda não leu a carta de Paulo aos Romanos, é somente 16 capítulos, é importante nós lermos e relermos. Um dos reformadores da igreja, que é o Martinho Lutero, ele tomou posição lendo a carta de Paulo aos Romanos, principalmente passagens como diz: o justo viverá da fé, né? Só basta ele crer no Senhor Jesus, crer no sangue, crer no sacrifício, crer na palavra. Tá tudo certo, não precisa dogmas, não precisa sacrifícios externos, né? Não precisa mais nada disso, não precisa penitência, não precisa obras. Então Lutero tomou posicionamento aí, um dos grandes pregadores também que revolucionou aí nos últimos 200 anos, né? Que foi John Wesley, por exemplo, e vários outros, né? Tiveram aí inspirações para seguir avante com o Evangelho através da carta de Paulo aos Romanos. Eu não vou comentar mais, vou encerrar por aqui o meu comentário sobre o texto áureo. Só estou aqui para dizer para você que esta é uma riqueza muito grande. E você vê que Paulo, ele no capítulo de número 12 aos Romanos, quando ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, na realidade ele está respondendo perguntas relacionadas a isso, com relação à santificação, à consagração. E aí ele diz: olha, o que o Senhor fez por nós, é importante que você faça agora. Você precisa entender, colocar em prática, que é o culto racional. Agora, para isso você precisa transformar, né? Ser transformado, ser renovado, renovar a tua mente, o teu entendimento, mudar a tua mentalidade, sabe? Mude a tua mentalidade, pense em Deus, pense firme, esteja seguro com relação à tua salvação. Louvado seja Deus.
O Espírito Santo que opera tudo isso na vida do homem e da mulher, né? A partir do sangue de Jesus. Essa referência a gente pode buscar, emprestar o texto lá de Efésios 1:13 para fazer essa colocação, né? Lá em Efésios 1:13 diz que quando nós ouvimos a palavra da verdade, que é o Evangelho, né? Que é a pregação, o Espírito Santo, nós cremos, né? A partir do momento que você creu, o Espírito Santo passou a habitar em você, o Espírito Santo selou você e agora ele conduz você para as boas obras, inclusive para cultuar ao Senhor e para se consagrar e para dizer não às coisas do mundo. O Espírito Santo é aquele com quem nós andamos. Romanos ainda 8:26 fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembra que eu falei? Quando você fica abatido, triste por alguma situação que você de repente cometeu, ou sei lá, a vida é assim, né? Tem as adversidades. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se a tua oração não você está com dificuldade para orar, o Espírito Santo te ajuda a orar. Então, é a partir dessas informações, a partir dessa riqueza que nós somos também envolvidos, impulsionados a ir para a casa de Deus, por exemplo, para cultuar ao Senhor. Então, culto é riqueza, irmão. De modo que é o amor de Deus que nos constrange fazer isso. Por falar em culto, nunca podemos esquecer que o culto, na verdade, é adoração para Deus. Você vem para a igreja, vai para a igreja para adorar ao Senhor, em espírito e verdade. Mas, na realidade, quando você se reúne ali, você também vai demonstrar o seu amor, o seu apoio aos irmãos, aos amigos. O texto fala disso, que nós agora vivemos em amor, e esse amor não é um amor fingido, não é um amor hipócrita, sabe? É um amor cordial. Nós vivemos, nós somos unidos, nós somos pacientes, nós temos, por exemplo, paciência com os irmãos, suportamos os irmãos mais fracos na fé, né? Somos unidos para uma boa causa. Vivemos o Salmo 133, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, é isso, irmãos. Procurar ser fervorosos no Espírito, né? Porque não dá também você ser crente, saber de tudo isso e não desfrutar o seu culto, não ser um culto vivo, um culto racional. Não, tem que ser fervorosos no Espírito, como diz Romanos, né? Você vê tudo isso aí no texto, né? Não andar desesperado, ambicionando coisas altas, coisas que não glorifica a Deus, né? Tudo aquilo que tiver que vir, a sua mão vai vir em forma de bênção. O crente não precisa mais andar desesperado atrás das coisas, porque Deus está cuidando dele. E outra, quando alguém lhe faz mal, por exemplo, lhe trata mal, você deve tratar bem, não vai revidar. A pessoa fez mal, você vai fazer mal também. Não, por quê? Porque nós éramos complicados, né? E aí o Senhor transformou, fez uma obra incrível na nossa vida. Por que agora eu não vou ter paciência com aquela pessoa que de repente, eventualmente aí me fere sentimentalmente, emocionalmente ou tal, e às vezes até outros tipos de prejuízo. Embora ficamos irados no primeiro momento, mas essa ira não devemos permitir que o sol se vá e você irado, mas tem que haver perdão e vida que segue. Bom, tá aí então um breve comentário do textual, foi 20 e poucos minutos, e aí alguém diz assim, o Denilson está falando do textual, porque aqui na verdade é pré-aula, e é importante você entender o contexto do versículo-chave para você ter segurança na sua aula. Mas vamos à aula então? Introdução do assunto. A introdução eu não vou ler, vou deixar que você leia aí. Vou direto ao primeiro tópico da lição. Primeiro tópico que diz assim, olha: os cristãos na era digital. Lembrando que o nosso título é A Sutileza das Mídias Sociais, né? Tá certo? A sutileza das mídias sociais é o assunto que nós estamos trabalhando aqui, né? A sutileza das mídias sociais.
E o primeiro tópico, então, ele fala: os cristãos na era digital. Os cristãos na era digital. O subitem 1, ou subtópico 1, que é o item 1, fala a realidade do universo online. Bom, eu percebi que o irmão colocou aqui com um pouquinho de detalhes, tem que tomar cuidado mesmo, porque o universo online é uma realidade. Em Eclesiastes 1:4 fala o seguinte: uma geração vai e outra vem, ou seja, as gerações que passaram pelo mundo, cada um deixou a sua contribuição. Os egípcios deixaram as pirâmides, através das pirâmides, ali era uma forma de comunicação. Os sumérios deixaram as escritas, né? E teve outros povos durante a história que também deixaram a sua contribuição para o mundo. Nós agora estamos vivendo a era do digital, chamado aí de ciberespaço, coisa assim. É a marca desta geração Y, né? Assim convém dizer que o mundo é hoje uma realidade bem presente, o mundo virtual, aliás. Exatamente, o mundo virtual é uma realidade hoje bem presente na vida das pessoas, inclusive na vida dos crentes. O subitem 2 fala o seguinte: os cristãos conectados. Lógico, né? Se o mundo está online, se a realidade do online é um fato, então os crentes estão no mundo, como Jesus disse, né, em João 17:15. Jesus falou assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ele se referiu a quem é dele. Então a igreja está aqui e ela não é do mundo, mas ela está no mundo, e aquilo que está no mundo como ferramentas precisa ser usados. Então, nos dias da igreja apostólica, por exemplo, a ferramenta de comunicação era outra. O que era a ferramenta nos dias apostólicos? As cartas. Você vê em 1 Coríntios 5:9, escrito assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então você vê, a comunicação dos irmãos era através de carta. Eles tinham essa interação. Colossenses 4:16, a gente lê o seguinte: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede também. Quer dizer, vai ter um cruzamento de cartas na congregação, e todas elas é importante ler. Essa foi a recomendação do apóstolo. Então, em suma, na igreja primitiva, ou nos dias dos apóstolos, a comunicação era através de carta, a interação dos irmãos era através de cartas. Essa era a ferramenta. Não muito distante dos nossos dias, também era muito usado ainda cartas, se enviava pelo correio. Eu não sou de tanta idade assim, mas eu cheguei a pegar o período que não tínhamos celular, né? Não tinha celular, você tinha que marcar horário para ligar na casa de uma pessoa, por exemplo, e de um estado para o outro se marcava às vezes através da carta. Mandava carta primeiro: olha, tal dia vou ligar para você, vá na casa da tia fulana e tal, e lá você vai esperar a ligação. E era assim que acontecia. Claro que mudou, né? E mudou rápido, né? Então, a interação hoje ela acontece através das mídias sociais, é muito rápido, através do WhatsApp, né? O WhatsApp, que é o básico, né? Eu acho que não tem uma pessoa que não tenha WhatsApp, é muito difícil uma pessoa não ter, né? Da mesma forma, milhões de pessoas, de cristãos, né, também têm outras mídias, como o Facebook, como o Instagram, e por aí vai. Claro que tem aqueles mais reservados, mas, em suma, todos praticamente usam, né? Então, o mundo virtual é uma realidade na igreja. Contudo, há muitos desafios, isso é fato, é desafiador, tem riscos, tem perigos, né? Nesse espaço virtual. Mas aí cabe a palavra de Deus, né? Que diz lá em Efésios 5:15,
que o crente tem que andar prudente. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como pessoas sábias. Vamos ao tópico de número 2. O tópico de número 2 fala os desafios de ser igreja na era digital. Bom, a gente já viu no tópico 1 que é fato, é real. O mundo digital existe agora e a igreja está exposta e também fazendo uso. Agora, tem alguns desafios. Primeiro desafio, a desumanização, né? Que os desigrejados, que foi assunto de aulas aí, que está aí gravado, que eu fiz, eles gostam disso, né? Porque a desumanização é um desafio. Então tem que usar as mídias sociais, mas a gente corre esse risco. Por quê? Porque igreja é toque, igreja é calor humano. Jesus disse em Mateus 18:20, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então a questão é estar reunido no nome de Jesus. Precisa estar na igreja. Nós sofremos isso aí na pandemia, né? No momento pandêmico foi complicado. Claro que ali se teve essa necessidade, e até tem países que os irmãos, até hoje, por conta da perseguição, eles cultuam hoje através da internet. Então eles se valem disso. A gente não vai entrar nessa parte, mas de um modo geral a igreja é presente, é físico, é estar junto. Você lembra que Jesus falou para Tomé, lá em João capítulo 20, versículo 27? Vou ler para você, diz assim, ó: depois disse Jesus a Tomé: põe aqui o teu dedo, toca em mim e vê as minhas mãos, disse Jesus. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Toque em mim, se aproxime de mim. Não seja incrédulo, seja crente. Percebeu isso aí? Então a igreja, ela é humana e a gente precisa preservar isso. Continuando aqui, a igreja se envolve com contato. Não existe cristianismo verdadeiro sem comunhão. É importante porque nós somos um corpo, né, irmãos? Nós somos um corpo. Como que você é corpo e aí não tem esse contato? 1 Coríntios 12:27, ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então tem que ter essa harmonia e viver todos juntos. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento. Não, isso é o perigo. Então, o espaço virtual tem. Agora, eu não vou poder ficar cultuando virtualmente somente se eu posso ir na igreja. Sempre sugeri, até no período da pandemia. Irmão, se você pode vir na igreja, a igreja está aberta, tem que vir para a igreja. Agora, quer evitar? Tudo bem, a gente não vai entrar nesse particular. Mas a ideia da internet é essa falsa ideia que não, eu não preciso de igreja. Quem gosta disso são os desigrejados. Porque nesse aspecto, o mundo virtual, ele desumaniza as pessoas. Você não sente aquele calor humano. E a palavra fala, em Hebreus, capítulo de número 10 e versículo 25, não deixando a nossa congregação, não pode deixar a congregação, como é o costume de alguns. Não pode deixar a congregação. Antes, tem que estar junto, cultuando junto, admoestando uns aos outros. E tanto mais quando vês que se vai se aproximando daquele dia. Quanto mais você vê que a volta de Jesus está se aproximando, tem que ir para a igreja, tem que cultuar, né? Nós estamos vivendo esse momento aí de muitas pessoas apegadas com muitas coisas e deixando de se congregar. Outro desafio da igreja na era digital é o seguinte, é o mundanismo. Porque a partir do momento que se usa tanto as mídias sociais, essa comunicação somente pelo social, claro, abriu espaço para o mundanismo, porque o mundanismo está aí, nessa linha. A igreja na era digital, ela precisa ser importante, mas ela não pode ser espetaculosa, ela tem que ser influente, mas ela não pode ser mundana. E a gente enfrenta esse perigo, vamos dizer assim, da igreja entrar para dentro da igreja, nesse momento digital, o mundanismo. Quem gosta de espetáculo, quem gosta dessas coisas é o inimigo, o diabo, né? Para que esse fim seja alcançado, muitos crentes
Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidade de comportamento duvidosos. Então o mundanismo entra como? As pessoas estão na internet, estão vendo a situação que ocorre por lá e agora começam a copiar comportamentos de pessoas, de artistas e tal, atores, e isso aos pouquinhos o mundo vai entrando na igreja. Quem já não viu pessoas, assim como o mundo age, né? As figuras do mundo aí, né? Do mundo artístico, eles querem o quê? Ter seguidores, ter tantos likes nas postagens, enfim, e de repente o irmão começa a entrar também por esse caminho, né? Querendo ter as suas postagens toda hora, todo momento. Tem deles que querem até pagar para ter bastante seguidores aí. Deus me livre, né? Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar, né? Esses agem como verdadeiros mendigos espirituais. Postei uma foto lá, você não curtiu? Estou postando aqui, curta aí para nós. Então, essas coisas, na verdade, quem age assim está desonrando a cruz de Cristo, desonrando, e automaticamente fica como presas fáceis do inimigo. Presas fáceis, vai cair em cilada, cair na sutileza, na artimanha dele. Então, resumindo aí o tópico de número 2, que o tópico de número 2 a gente está tratando sobre os desafios, né? O primeiro desafio é a desumanização, o segundo desafio, o mundanismo. Então, o desafio dos cristãos no universo online é passar pelo perigo da desumanização e do mundanismo. Tópico de número 3, a igreja e os pecados virtuais. E aí, tem pecados virtuais? Será que tem? Lógico que tem, né? Quando não tinha o virtual, não tinha, mas agora tem. Quais são os pecados virtuais? Bom, primeiro aponta aqui o sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Essa ideia de se santificar, como o texto áureo fala lá. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então essa ideia de se santificar não pode esquecer. 1 Pedro 1,16, a palavra fala: sede santos, porque eu sou santo. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes, que o comportamento deles nas redes sociais. Eles agem de forma pecaminosa. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Às vezes no WhatsApp, às vezes no Instagram, no Messenger, né? Dentre outras mídias. Já pensou? A pessoa enviar. A ferramenta é boa para disseminar a mensagem, para trabalho e tal. Mas a partir do momento que começa a entrar mensagens a cunho de adultério, de intimidade, fotos íntimas e vídeos e tudo mais, pronto, lógico que aí entrou o pecado, é o pecado que está em ação. Então deve-se tomar bastante cuidado. Todo esse espaço fica um espaço diabólico, e a Bíblia fala, Efésios 4:27, que não pode dar lugar ao diabo. Diz lá, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Bom, então o primeiro tipo de pecado aí, né, que está explícito nas mídias sociais, é o sensualismo. Fotos e mais fotos, às vezes a pessoa está até vestida decentemente, mas na hora que ele vai tirar a foto, misericórdia, tem que ser o melhor ângulo e tal, aquela coisa toda, e às vezes justamente para dar destaque na questão do sensualismo. Realmente é um perigo, né? Tem que tomar cuidado com isso daí. E o outro tipo de pecado seria o narcisismo. O que é o narcisismo? Narcisismo, na verdade, esse termo narcisismo vem lá da mitologia grega. O pessoal que sempre estuda aí, pedi até apoio ao meu filho. O Narciso é um cara que cultuava ele mesmo, né? Pela mitologia, pela história. Ele cultuava ele mesmo. Não tinha espelho como nós temos hoje, então ele ia no rio, na água, e ali ficava olhando a foto dele e dizendo como eu sou bonito, eu sou essa pessoa incrível e tal, e ficou doido, a ponto de ter uma moça que queria namorar com ele, era apaixonada por ele, gritava o nome dele, coava o nome dele, mas ele não deu atenção para a voz
da pessoa que poderia de repente fazer companhia com ele e tal. Ele estava tão voltado nessa idolatria, amante de si mesmo, como diz lá em Timóteo, né? 1 Timóteo 3:2, amante de si mesmo, e tanto é que morreu, segundo a mitologia, ele morreu porque ficou doido ali, querendo adorar ele mesmo, e aí vendo a foto na água, aquela coisa, caiu e se afogou e morreu afogado. É o narciso, daí que vem o narcisismo. Bom, teórica, na parte prática aí seria essa loucura por selfie. Pessoa toda hora postando, tirando selfie, um desespero. Eu vejo às vezes até na igreja, no púlpito da igreja, pastores, pregadores, aquela pessoa que veio para ministrar a palavra de Deus, enfim, deveria se comportar, ficar ali cultuando a Deus, mas não, toda hora foto, para que tudo isso? Claro que também eu não estou aqui ignorando, porque faz parte, mas começou a entrar com exagero, cuidado, parece que está idolatrando ele mesmo, né? Seria uma devoção ao self. Dessa forma, o desejo de se expor, né, de se colocar, começa a, ser alto, é muito amostrado, a pessoa começa a se amostrar demais, se aparecer, ele tem que ser a figura, né? Na verdade é um culto isso, culto a si mesmo, culto, ele quer se aparecer. A palavra mostra um cara chamado Diótrefes, lá na terceira epístola de João, verso 9, que diz que ele queria muito se aparecer, a ponto de não dar atenção para os amigos, para os irmãos. Diótrefes, nome desse camarada, ele queria estar na primazia, ele queria estar sempre no destaque. Então, tenhamos muito cuidado, porque esse é o tal do narcisismo. Então, muita foto demais, exagerado, né? Para quê? Misericórdia. A gente vê na internet constantemente, e vamos a combinar aqui, né? Se for os adolescentes, eu sei, é exagerado e tal, mas a gente tem uma certa paciência, né? Mas quando pessoas adultas, e às vezes até já de uma idade bastante interessante, olha, é o que a palavra fala em Atos 2:38, está precisando de se arrepender. Arrependei-vos e volte para o Senhor, porque está acontecendo o narcisismo aí, tá? Bom, resumindo então o tópico de número 3, a igreja e os pecados virtuais, a sensualidade e o narcisismo são dois pecados comuns no ambiente virtual. E agora vamos finalizar então a nossa aula falando do tópico de número 4, que diz o seguinte: as mídias sociais e o ID de Jesus. Pois é, então como eu estou dizendo, tem os perigos, né? Mas também pode ser aproveitado para expandir o reino de Deus. Então, o primeiro subtópico diz a seara virtual. Jesus disse lá em Marcos 16:15, ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Evidentemente que o ide de Jesus inclui, neste caso, o espaço virtual. Então, o espaço virtual, olha aí, é um campo, né, para poder pregar o evangelho, colocar as mensagens ali de forma coerente. Na verdade, lógico que tudo tem que ter coerência, né? Deve-se converter esse espaço onde a poderosa semente da palavra de Deus deva ser usada. As postagens, né? Você pode aproveitar e colocando a palavra de Deus ali, versículos bíblicos, textos bíblicos, até mesmo as fotos dos cultos, os vídeos, o que aconteceu, porque isso vai chamando a atenção. Então aí acontece o inverso, as pessoas veem isso virtualmente e pode ter um desejo de estar presencialmente também na igreja, que isso é o nosso alvo, né? Ou seja, ela é semeada no espaço, a semente é lançada no espaço virtual, mas é colhida no presencial. Muito legal. E o subtópico 2, que diz pastoreio virtual. Olha aí que interessante. Pastoreio virtual. Lógico que nada de apoiar aqui pastor na internet, né? Como tem uns por aí, que a igreja dele é online e ele ficou famoso. Não, isso aí a gente não comunga.
pastoreio virtual, quer dizer, aproveitar o espaço, né, para interagir. Deixa eu ler o texto aqui. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio, através dos grupos, né, grupos de WhatsApp e tal. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação, né? Muito legal aquela interação. Eu fiquei sabendo aí de um pastor que fez um trabalho muito bonito, louvável. Levou os jovens todos no sábado para a igreja, no sábado, e disponibilizou o Wi-Fi para todo mundo, todos levaram tablet, celular e tal, e fizeram a evangelização no período da manhã pela internet. Então, o trabalho dos irmãos na igreja, orando, consagrando, e lembrando de pessoas e mandando mensagem. Foi um trabalho incrível, tá vendo? Que interessante, que legal. Então, os pastores devem, né, estar conscientes disso e aproveitar, né, esse espaço, essas ferramentas para orientar os irmãos, difundir o culto, enfim, até mesmo interagir. Olha, é sensacional. O pastor deve fomentar a criação desses grupos, né? Tem aqueles que já foram contra, né, os grupos de WhatsApp. Não, monta o grupo, né? O pastor pode participar do grupo geral da igreja, o pastor pode participar do grupo que é lá do departamento infantil, dos jovens, dos obreiros, para ele estar atento, e aí ele fica sabendo do que está acontecendo e aproveita para ir colocando ali a palavra, ou quando não for alguma coisa coerente, ele também aproveita para colocar ali a sua opinião, e com isso o nome do Senhor vai sendo glorificado, né? Então, aproveitando isso para promover o crescimento da igreja. Aqueles que optaram por ficar fora das redes sociais, que foram ignorantes, estão sentindo falta hoje, né? Estão tendo dificuldade para se adequar, porque é uma realidade, estão perdendo essa extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Então a gente tem que ter as duas, tem que ser equilibrado, né? Você saber que existe o perigo, mas também saber que pode ser usado. E a conclusão final fala o seguinte: chegamos ao final de mais uma lição e desta vez vimos que conhecemos um pouco sobre o universo virtual, um pouquinho, né? E como se dá a dinâmica do seu funcionamento. A gente começa a entender um pouco mais. Vimos dos perigos, mas também, sobretudo, vimos como pode se converter em campo fértil para semear a palavra de Deus. Se o diabo, Satanás, ele usa as redes sociais para espalhar mentira, fofoca e tanta coisa, por que nós não vamos proclamar a palavra de Deus? Tá certo? Bom, aqui foi uma pré-aula. 48 minutos de aula, mas é pré. A minha aula presencial é 1h30, 1h40 mais ou menos, às 8h30 da manhã, Rua França, bairro Vilarejo, Cabreúva, São Paulo. Se você ficou até aqui, mais uma vez quero pedir que você curta o meu vídeo, deixe um comentário. Te amo, Jesus, um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. A paz do Senhor.